Graça e paz, irmãos. Laércio, vamos dar início ao nosso estudo, a última geração e o arrebatamento. Vamos ler Mateus 24, no verso 34. Fala assim: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, que tudo isso aconteça. Isso o que? A gente já falou no vídeo passado, né? A última geração e o arrebatamento, parte 1, tá aí no canal. Então, e que geração é essa? Aí a gente vai na Bíblia também, para a gente ver que geração é essa. Moisés, lá no Salmos 90, ele começa o capítulo lá 90 dos Salmos. No verso 1 ele fala: Senhor, de geração em geração. Então ali ele está falando da geração. Aí no verso 4 ele fala assim: um dia para o Senhor é como 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem. Então ali ele falou que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Pedro também fala isso na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 8. Um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Mas ali ele começou o salmo falando de geração. É um salmo muito rico, muito profundo. No verso 12 também do Salmo 90 ele fala: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. A gente, por menos culto que a pessoa seja, dá para perceber que Moisés não estava falando de dias literais, né? Porque até mesmo uma pessoa que não sabe ler sabe contar os dias, né? Mas ele estava falando ali dos dias proféticos, que é um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Então é esse tipo de dias que ele estava pedindo para Deus, e Deus deu para ele. E também no verso 10 do capítulo 90, ele ainda fala assim: a geração da nossa vida é de 70 anos. Então ali ele fala: a geração da nossa vida é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, ou alguma tradução fala pela sua saúde, chegará aos 80. Então ali ele acrescentou 10 anos. Tudo isso tem uma simbologia, apontando para o profético. Então ele afirma lá que 70 anos, a geração da nossa vida é 70 anos. No final a gente vai falar desses 10 anos, né? Que ele falou: alguns pela sua robustez chegará aos 80. Mas aqui o nosso foco é 70. Então Moisés, ele falou aí da geração, né? Que é 70 anos. A geração da nossa vida é de 70 anos. Daniel, lá no capítulo 9, lá no verso 2, fala assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Tá vendo? Pelos livros da lei. Então, ele lia a Bíblia, né? A Torá. Entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Viu aí? 70 anos. Então, isso aí foi quando Israel ficou em cativeiro no cativeiro babilônico, 70 anos. Então tudo é apontando para o futuro, né? Então essa profecia aí de Daniel, esse livro de Daniel é um livro profético. Então ali já fala das 70 semanas. Deus, ele sempre usa o número 70, né? Moisés ali fala que a geração da nossa vida é de 70 anos. Moisés morreu com 120, mas aquilo ali, aquele ato que aconteceu com ele ali, aquela oração que eu estava pedindo a Deus, simboliza para os nossos dias profeticamente. Então ele falou que a geração da nossa vida seria 70 anos. E Jesus, para confirmar isso, aqui em Mateus 24, no verso 1 fala assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para mostrar as construções do templo. Viu aí? Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, no verso... Isso aconteceu, o templo realmente ele caiu no chão, foi derrubado e foi tirado pedra sobre pedra, do jeito que ele falou. Porque na época que o general Tito, após a crucificação de Jesus, 70 anos após, Jerusalém foi invadida, Israel foi invadido. Então lá, isso está no profeta Ezequiel também. Uma terça parte do judeu foi morta à espada, né? Uma terça parte de fome, e uma terça parte fugiu para o mundo inteiro, foi expulso para o mundo inteiro. Então o templo foi tirado pedra sobre pedra. Por quê? Para se cumprir o que Jesus falou. Agora eles tirou pedra sobre pedra, porque diz a história que entre as pedras existia
como se fosse coisa de ouro. Havia ouro ali, então para eles tirar aquele ouro, aproveitar, tinha que ser tirado pedra sobre pedra, para se cumprir a profecia de Jesus. Então, veja aí que quando também Jesus usa aí os 70 anos, após a crucificação, a ressurreição, o templo lá de Jerusalém foi jogado embaixo, 70 anos. E quando Jesus fala em Mateus 24, no verso 34, fala: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Aí o que a gente já fez um vídeo falando o que é isso, que ele estava falando, as coisas. Então a gente lê Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, a gente entende que ele estava falando de duas coisas, no tempo do judeu até se completar o tempo do gentil, e também essas coisas aqui seria há 70 anos de que Israel voltou ao seu país, porque 1948, o profeta Isaías já profetizou também como pode uma nação nascer em um dia. Mas ele fala que Israel ia nascer em um dia, e nasceu 14 de maio de 1948. Foi o ano que a nação de Israel voltou a ser um país, né, declarado pela ONU. Então, de 1948 para 2018 são 70 anos. Então nós já estamos no ano. Então foi 14 de maio. Então em maio agora vem essa geração. Jesus fala que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Então, meu irmão, antes de maio, ou depois de maio, ou em maio, essas coisas vão acontecer. Entendeu? Não, eu não estou falando do arrebatamento, estou falando das coisas que ele falou antes do arrebatamento. Então, e ele ainda falou mais. Para a gente entender que é Israel, ele deixou aqui na Bíblia. Que se a gente estudar a Bíblia, a gente vai ver em Oséias, vai ver em outros profetas, que Deus se refere a Israel como a figueira. Entendeu? E aqui no capítulo 24 de Mateus, no verso 32, fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando verdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. E aí ele fala, assim também, ele fala, em verdade vos digo que não passará essa geração, que é as coisas que ele está falando que porque já tem 2000 anos, né, que Jesus foi ressuscitado. Então que geração é essa que ele estava falando? Ele estava falando dessa geração que é a nação dele, porque Jesus é um judeu. Após essa nação passar, que ela ia passar a ser nação um dia, o profeta lá profetizou isso e se cumpriu. Então não passaria essa geração. E como a gente já viu que na Bíblia uma geração há 70 anos, essas coisas vão começar a acontecer. E você pode dizer, Laércio, mas já acontece muito terremoto, tsunami, essas coisas. Sim, mas o que ele está falando aqui a gente já viu no vídeo passado aí, se você ver no canal, no parte 1. Então ele fala das coisas que vai acontecer, Mateus 24, 29, ele fala assim, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão na terra, né? Então, antes disso vai haver uma tribulação, provavelmente seja terremoto e vulcão. Pedro também fala isso na sua carta, na segunda carta, no capítulo 3, fala da vinda do Senhor. E aí, então ele está falando aqui quando o sol escurecer, entendeu? E isso também a gente pode ir lá em Lucas, no capítulo 21, lá no verso 25, que fala assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, provavelmente o que vai atingir, o que vai fazer dar este tsunami vai ser vulcão, que você vai lá em Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, que você vai entender. Né? E Joel 2, também no capítulo 2, do 30 para frente, que você vai entender. Então vai ser vulcão. Aí ele fala, haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então aí ele fala assim, no 28, ora, de Lucas 21, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então as coisas vão acontecer antes da redenção. Redenção é o arrebatamento. Então a gente vê que tudo tem um processo aí para agora, no ano de 2018, começar essas coisas. Você pode dizer, e o arrebatamento pode acontecer em 2018? Irmãos, Deus está no controle de tudo. Eu não estou dizendo que o arrebatamento vai acontecer em 2018, mas eu creio que essas coisas que está aqui na palavra, que ele fala, não passa essa geração sem que essas coisas acontecer, vai acontecer sim. E
sobre o arrebatamento, se você vê o domo da rocha lá em Jerusalém, no chão, e você vê os mortos ressuscitar, aí sim, você pode crer que o arrebatamento vai ser em 2018. Eu, particularmente, não estou dizendo que vai acontecer, mas no meu pensamento, lá no profundo e pelo que Deus tem me dado na Bíblia, entendeu? Pode acontecer sim em 2018 o arrebatamento, mas eu posso estar errado. Agora, e também em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, Jesus falou assim, o noivo tardou, né? Então houve uma tarda do noivo. Agora, pode ser que o noivo tardou, porque Moisés falou lá, a geração da nossa vida é 70 anos, por alguns pela sua robustez chegará aos 80, então tem 10 anos. Mas aí existe também os 7 anos da última semana de Daniel, aí colocando dentro desses 10 anos, entendeu? E também pode ser, por exemplo, nós estamos em 2018, quando Pedro fala que um dia para você é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, então se a gente for colocar aí 2000, no ano 2000, tinha vencido aí os 2000 anos. Pode ser que Jesus estava falando que o noivo tardou por causa desses 18 anos, né? Que nós estamos em 2018 agora. Então, pode ser essa parte também. Mas porque é contado, Jesus pegou seu ministério com 30 anos também. Então tudo isso tem um propósito. Mas a gente vê que as coisas vão acontecer agora em maio de 2018. Mas nós temos que estar preparados, né, para a vinda do Senhor. E você que não conhece Jesus, você que não se arrependeu, e você, na hora que você vê essa mensagem, você que já crê em Jesus, que já tem intimidade com Jesus, quando você ouvir essa mensagem, compartilha nas redes sociais, dá um like aí no canal, entendeu? Para que essa mensagem chegue nos ouvidos de muitos. E você que não conhece Jesus, que não se arrependeu, aceita Jesus no seu coração, procura a denominação mais perto, batize-se. E as coisas do mundo, o pecado, o que é pecado? Está na Bíblia, você pode baixar uma Bíblia no seu celular aí, Bíblia offline, sem internet você pode baixar e começa a ver os estudos, ler a palavra, porque Jesus está voltando, irmãos, e esse mundo nunca mais será o mesmo. Quando ele terá os 70 anos, vai ter mudança no mundo espiritual e vai ser refletido aqui na terra. Entendeu? Tudo combinando para a volta de Jesus. Amém, meus queridos? Então fique em paz, que o Senhor Jesus abençoe você, sua família, e você divulgue a palavra do Senhor. Fala para o seu vizinho, fala onde você for, fala da vinda de Jesus, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Glória a Jesus, a paz do Senhor a todos.